A ação do preço é um conceito-chave no mundo da negociação, sendo amplamente usado para analisar a dinâmica dos preços em um mercado. Trata-se de uma abordagem direta, porém poderosa para identificar oportunidades de negociação. No entanto, devido aos inúmeros equívocos relacionados à ação do preço, a complexidade pode aumentar, especialmente para traders iniciantes. No vídeo de hoje, compartilharei 5 insights de ação de preço que teriam feito diferença para mim quando iniciei no trading. Essas dicas são fundamentais para aprimorar suas decisões na hora de acionar os botões de compra e venda. Antecipar quando a reversão vai acontecer é o objetivo de muitos traders que utilizam a ação do preço, Price Action. Infelizmente, não há muitas maneiras confiáveis de prever quando uma reversão ocorrerá, baseando-se apenas na ação atual do preço. A maioria das abordagens envolve observar o início de uma reversão quando o mercado atinge um ponto de preço retirado do passado, com um nível de suporte ou resistência ou zona de oferta ou demanda. Quando o mercado atinge um nível ou zona, traders de ação de preço Price Action procuram por sinais que indiquem que uma reversão está prestes a começar. O sinal mais comum seria algo como um padrão de candle, como um pin bar ou um candle envolvente, engolfo, formando dentro da zona ou no próprio nível. Embora esses padrões sejam aceitáveis para uso, frequentemente não oferecem confirmação robusta de que uma reversão vai ocorrer, principalmente porque estão representando apenas um valor único de candle. Na minha abordagem, costumo procurar por um movimento contrário acentuado que ocorra após o mercado se movimentar em uma direção por longo período. Aqui está um exemplo. É possível observar que a queda que desencadeou essa reversão foi verdadeiramente acentuada, composta por candles grandes e baixos que continham pouca evidência de compras durante a movimentação para baixo. Esses são os tipos de movimento que frequentemente desencadeiam grandes reversões no mercado. É claro que nem todas serão semelhantes a este, mas todos apresentarão as mesmas características quando ocorrerem vários candlesticks grandes e poucos candlesticks do tipo oposto se formando durante o movimento. Ao observar o movimento acentuado, é aconselhável marcar o ponto onde o movimento se originou como uma zona de oferta ou demanda. Se esse movimento foi realmente criado por traders de bancos executando negociações para induzir a reversão do mercado, é provável que tentem colocar negociações adicionais no mercado em torno do mesmo ponto onde o movimento acentuado se originou. E se você perceber o mercado entrando na zona de oferta ou demanda criada pelo movimento acentuado e em seguida identificar um sinal comum à ação do preço, como um candle envolvente, engolfo, geralmente é um bom indício de que o mercado está prestes a reverter e iniciar outro movimento na estrutura de reversão. Uma estratégia eficaz para melhorar a taxa de sucesso ao operar com pin bars é evitar negociar aquelas que se formam imediatamente após um movimento expressivo do mercado. Essas pin bars geralmente apresentam a probabilidade reduzida de sucesso, independentemente das confluências com níveis técnicos ou de como são configuradas. A razão para isso reside principalmente na formação dessas pin bars devido aos traders institucionais realizando lucros de suas posições. Ao analisar o exemplo de uma pin bar de baixa, observamos que ela surge logo após um movimento brusco para cima. Com as operações de compra agora em um grande lucro, os participantes de peso desejam naturalmente garantir parte desses ganhos. A única maneira de realizarem lucros das operações de compra é por meio da entrada de ordens de venda no mercado. Isso implica que eles devem retirar os lucros quando o mercado está em alta. Ao retirarem os lucros, as ordens de venda que entram no mercado como resultado são muito maiores do que as ordens de compra, provocando a queda do mercado e a formação de pin bar de baixa, como evidenciado no gráfico. Operadores típicos de ação de preço Price Action podem interpretar a pin bar como um sinal para iniciar uma operação de venda a descoberto, quando na realidade, embora a pin bar possa gerar uma reversão leve, não levará muito tempo para que o mercado retome sua tendência ascendente e ultrapasse a máxima da pin bar. Portanto, lembre-se, não é aconselhável operar com pin bars que se formam após grandes movimentos do mercado. Não interprete mal.
Ocasionalmente, uma pin bar pode resultar em uma reversão completa após um grande movimento, mas na maioria das vezes isso não ocorrerá por tempo suficiente para obter um lucro considerável em uma operação. Minha próxima recomendação é operar exclusivamente com padrões de candlestick, que se formam durante o período em que o ativo está sendo mais ativamente negociado, e evitar operações com padrões que se formam durante as horas de menor atividade de mercado. Por exemplo, ao negociar Forex, o par Euro-USD é mais ativamente negociado entre o início da sessão de Londres e o encerramento da sessão nos Estados Unidos. Após esse período, o volume diminui significativamente e não há grandes ordens entrando no mercado para causar movimentos expressivos. Os padrões de candlestick que se formam durante períodos de baixa atividade têm uma probabilidade reduzida de serem bem-sucedidos. No exemplo, destaquei alguns pin bars e candles de engolfo que se formaram durante as horas ativas e inativas no Euro-USD. É perceptível que os pin bars que se formaram durante as horas de menor atividade eram nitidamente menores em termos de sua amplitude total, em comparação com os pin bars que se formaram durante as horas de mais atividade. Além disso, os candles de engolfo apresentaram sinais menos favoráveis durante as horas de menor atividade. Ao observar o volume na parte inferior do gráfico, fica evidente que as formações de candlestick durante as horas de menor atividade tiveram muito menos volume do que as formações criadas durante as horas de mais atividade, indicando claramente a falta de participação dos traders institucionais durante sua formação. Aqui estão alguns pontos importantes. Cada candlestick presente nos seus gráficos, seja no período de 1 minuto ou mensal, conta uma história sobre momentum. Cada candlestick narra a dinâmica entre touros e ursos, revelando quem estava dominando o mercado. Aumentos ou quedas rápidas nos preços em um curto espaço de tempo caracterizam um aumento no momentum. Vamos examinar dois candlesticks e supor que ambos foram formados no mesmo período, digamos, em um gráfico de 1 hora. Agora, diga-me qual desses candlesticks possui mais momentum, Candlestick 1 ou Candlestick 2? Se você escolher o Candlestick 2, está correto. Vamos analisar cada um desses candlesticks para compreender melhor o que ocorreu. O Candlestick 2, desde a abertura, nunca atingiu uma mínima durante as fases iniciais, indicando que os touros estavam no controle desde a abertura até o fechamento. A ausência de pavios nos extremos desse candlestick é outro sinal de que os touros dominaram do início ao fim. O Candlestick 1, por outro lado, após a abertura, atingiu uma mínima, indicando que os ursos assumiram controle por um período. Posteriormente, os touros retomaram o controle, impulsionando o preço até a máxima, e então os ursos recuperaram parte do controle, mas não o suficiente para fechar abaixo do preço de abertura. Embora ambos os candlesticks tenham percorrido a mesma faixa de preço no mesmo período, o Candlestick 1 possui um corpo mais curto em comparação com o segundo. Assim, o segundo candlestick representa um momentum mais forte. Para avaliar isso, é crucial analisar o tamanho dos candlesticks, a relação entre pavios e corpos e a proporção entre candles de alta e baixa. Alguns pontos relevantes para entender o momentum. Candles longos com pavios curtos geralmente indicam alto momentum. Mais candles de alta do que de baixa frequentemente sinalizam momentum de alta. Candles pequenos com pavios longos evidenciam indecisão e falta de momentum. Neste exemplo, na primeira parte do gráfico, os touros estavam no controle, com candles majoritariamente verdes e de alta amplitude. Posteriormente, houve uma mudança com muitos candles pequenos e pavios mais longos. Observamos uma alteração no momentum com candles de baixa fortes e mais candles de baixa do que de alta. Examinar os topos mais altos, swing highs, e fundos mais baixos, swing lows, é uma parte crucial da abordagem da ação do preço. Mas um segundo pouco conhecido por muitos traders é que a presença de múltiplos pontos altos ou baixos em níveis semelhantes frequentemente indica a possibilidade de uma reversão iminente no mercado. Aqui está uma representação visual. Percebe-se que antes de cada uma dessas reversões acontecer, diversos pontos formam em níveis relativamente parecidos entre si. A
explicação para a proximidade desses pontos está no fato de que traders de bancos geralmente não conseguem executar toda a sua posição de negociação a um único preço. Isso ocorre porque o tamanho de suas negociações é tão significativo que não há ordens de venda disponíveis no mercado para executar todas as negociações. Consequentemente, para colocar todas as negociações de compra, eles movem os preços para cima e para baixo, gerando ordens de venda que podem utilizar para executar as negociações de compra em níveis diferentes, mas semelhantes no mercado. Dessa forma, quando você identificar múltiplos pontos altos e baixos, formando-se em níveis semelhantes, pode ser um indicativo precoce de que o mercado está se preparando para uma reversão. O ideal é observar o mercado formar um ponto baixo ou alto, seguido de um movimento na direção oposta, antes de criar outro ponto baixo ou alto em um nível semelhante aos anteriores. Como sempre, se você absorveu um conhecimento valioso e encontrou utilidade, deixe seu like para mostrar apoio, inscreva-se em nosso canal e ative o ícone de notificação para ficar atualizado quando publicarmos novos vídeos. Até o próximo trade!